Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia. Bom dia, queridos alunos! Bom dia a todos que estão acompanhando as nossas aulas. Vamos continuar com nossa aula de língua portuguesa, onde estamos nos encantando com as cantigas. Quem canta, seus males espanta. Bom, na aula passada eu deixei uma tarefinha, lembram? Onde vocês teriam que escrever uma lista com as cantigas favoritas. Vocês fizeram? Tenho certeza que sim. E também fizeram a número 2, onde vocês iam escolher a preferida e escrever? Sim? Muito bem! Bom, eu trouxe aqui uma lista. Vamos lembrar nome de algumas cantigas que aprendemos nesta unidade. Vamos lembrar? Então vamos! Olha lá, eu fiz uma lista com 12 cantigas que nós aprendemos nessa nossa unidade. Vamos ler? A barata, atirei o pau no gato, marcha soldado, meu pintinho amarelinho, o cravo e a rosa, o gigante, o meu chapéu, Pai Francisco, pombinha branca, sapo cururu, se eu fosse um peixinho, Terezinha de Jesus. Aprendemos bastante, não é mesmo? Bom, agora nós vamos continuar com as atividades do nosso livro. Quero que vocês abram na página 56. Abriram? Acharam? Certo, nós vamos fazer a atividade da página 56 e 57, que é o que aprendi sobre. Nós já estamos encerrando essa nossa unidade, certo? Bom, agora eu quero que vocês olhem aqui. Vou ler para descobrir o que teremos que fazer. Leia os versos a seguir e complete os espaços em branco. Vocês estão vendo essas linhas aqui, esses espaços, onde tem a linha? Sim, estão, né? Bom, é aí que nós vamos completar. Mas também tem uma coisinha que está nos ajudando. Vocês estão vendo esse retângulo que está na página ao lado? Estão? Muito bem. São essas palavrinhas aqui que nós vamos usar para completar. Vamos ler quais são elas? Vamos lá. Galante, espanta, cardoso, papel, ninguém, cavalcante. Essas palavrinhas que nós vamos completar, elas estão rimando com outras que já estão escritas aqui. Vamos começar então? A cada palavrinha escrita, nós vamos riscar ela daqui, certo? Vamos lá, prestem atenção. 1, 2, 3. Olha que sensacional! Vou contar para vocês o que aprendi de legal. Quem canta seus males? Espanta! Muito bem! Que é o nome da nossa unidade. Olha lá, na onde está escrito espanta? Muito bem, começa com a letrinha E. Olha lá, olha ela aqui. Espanta! Vamos riscar e colocar ela aqui. Pode copiar.
Vou continuar a leitura. Quem canta seus males espanta. Isso agora eu sei muito bem. E que a barata não é santa, porque mente como? Como galante? Não! O que será que rima? Muito bem! Ninguém! Riscou e vamos escrever. Ninguém. Olha lá, ninguém rimou com bem. Muito bem. Prontinho? Vamos continuar? Vou ler. O soldado marcha bastante, dentro e fora do quartel. Dizem que é muito valente, mas a cabeça é de Cardoso? Não, muito bem. Qual será então? Olha lá, tem que rimar com quartel. Ótimo! Papel, muito bem. Vamos riscar? Riscaram? Agora vamos escrever. Papel. Vou ler para vermos como ficou. Pode ser? Então escutem. O soldado marcha bastante, dentro e fora do quartel. Dizem que é muito valente, mas a cabeça é de papel. Vou continuar. Aprendi que existe um gigante com um nome grandioso. Teotônio, Parrudo, Garrudo, Golias? Galante? Será? Vamos ver? Galante, muito bem! Vamos escrever. Vou ler novamente essa última estrofe para a gente descobrir quais são as próximas palavrinhas, combinado? Aprendi que existe um gigante com um nome grandioso. Teotônio, Parrudo, Garrido, Golias, Galante, Lacerda, Pedroso, Peixoto. E agora, qual será? Será Cardoso ou Cavalcante? Muito bem, Cardoso. Vamos escrever? Cardoso, que está rimando com grandioso. Muito bem. E agora, qual será? Vamos terminar de ler? Carvalho, Cabral, Cavalcante. Muito bem. Vamos escrever. Prontinho? E a nossa aula já chegou ao fim. Encerramos mais uma unidade. Desejo a todos uma ótima tarde, um grande abraço carinhoso e até mais! Bom dia, sou a professora Manuele Silvério. Na última aula, eu deixei uma tarefa de adivinhas. Vocês fizeram? Pediram ajuda aí na casa? Mamãe conseguiu ajudar? Conseguiram se divertir? Com certeza, né? É muito bom fazer adivinhas. Então, abram o livro Muitos Textos, Tantas Palavras, na página 157, para a gente conferir as respostas. Olha só, qual é o banho que a gente toma e não se molha? Qual é o banho que a gente toma e não se molha? Vocês conseguiram fazer a resposta? Conseguiram? Vamos conferir com a minha? Vamos ver então. Banho de sol, que é uma delícia de tomar, não é verdade? Ai, como é bom! E agora o número 2. Qual é o bicho que não é caro? Qual o bicho que não é caro? Ai, para ser sincera, essa resposta aí me dá até arrepio. Eu tenho pavor. Vamos dar uma olhadinha? A barata. Muita gente aí ficou arrepiado também, né? Mas a resposta é essa mesmo. Barata. E agora o número 3. Qual a cidade brasileira mais segura de se viver? E agora?
Essa mais do que nunca eu acho que vocês precisaram de ajuda, hein? Não foi verdade? E deu certo! Parabéns! Vamos conferir aqui então? A resposta é Porto Seguro. Maravilhoso de lá, hein? Vamos lá para a próxima. Qual é o prato favorito dos gulosos? Quem é guloso aí soube responder rapidinho, não soube? Ah, vamos dar uma olhadinha? O prato cheio, dependendo da comida, é muito maravilhoso, né? Não tem nem palavras, dá água na boca até. Prato cheio é o melhor. E vamos para o 5, o céu que vive úmido. Vocês arrumaram, né? A perguntinha. Aí conseguiram fazer ela direitinho? E a resposta? Qual é o céu que vive úmido? Ah, essa dava para pegar todo mundo, hein? O céu da boca. Ah, e agora o número 6. Qual o estado brasileiro que quer ser veículo? Essa é difícil. Até eu quebrei minha cabeça para pensar. Vamos conferir a nossa resposta? Sergipe. Sergipe. Ah, legal, né? Então agora podem fechar esse livro e vamos abrir a revistinha lá na página 37. Aqui teremos algumas adivinhas com respostas de pequenos bichinhos. Vocês vão ter que lembrar bem de cada um deles que a gente já estudou na escola lá desde a educação infantil, hein? Agora vamos ver quem que estudou bastante de verdade. Então vamos lá. Quem sou eu? Número 1. Sirvo de alimento para as galinhas e também de isca numa boa pescaria. Quem gosta de pescar aí? Ah, você já foi pescar com o papai? Com o vovô? Ah, então você deve saber quem que serve de isca? Ah, e serve de alimento para galinha. Quem tem galinha aí no quintal vai saber quem que serve de alimento? Muito bem! A minhoca! Vamos escrever minhoca? Pega o lápis aí. Minhoca. Como que é o mi? Ah, mi. Nhó. Olha, nhó. Isso! N-H-O. Minhoca. Muito bem. Escreveram rapidinho. Então vamos. Olha a minhoquinha, vocês viram que bonitinha? Vamos para o número 2. Quem sou eu? Geralmente sou vermelha, de bolinhas pretas e adoro comer pulgões. Esse bichinho aqui, todo mundo fica encantado com ele. É bem pequenininho e é lindo. Quem será que é? Ah, já tem gente respondendo. Eu consegui ouvir. É verdade. Vamos lá? Jô. Como que é o Jô? J-O. Jô-A. Letra A. Joani. Ni. Nha. Nha. N-H-A. Joaninha. Olha que ela tá fazendo a dancinha do que é o que é, ó. Ah, e vamos para o número 3. Trabalhamos em equipe e somos muito fortes, capazes de carregar folhas mais pesadas do que nós mesmos. Que bichinho que é pequenininho, mas muito forte. Carrega um monte de coisa ali na costa para levar lá para casinha. Isso, a formiga. Vamos escrever? Como que é o for? Ó, for. Isso, F-O-R, ó. Isso, formi. Mi-ga. O G e o A. A formiga. Olha que belezinha a nossa formiguinha aí, carregando o alimento lá para casinha. E vamos para número 4. Ah, sou colorida e voo pelas flores. Quando bebê, não me parecia com a minha mãe. Quem que lá no jardim, no meio de árvores, tá sempre voando e é bem colorida. A gente fica encantado quando vê uma.
E quando ela é bebezinha, ela é totalmente diferente. Vive num casulo. Ah, agora vocês adivinharam, né? Muito bem, a borboleta. E como que é bor? Ó, bor. Olha a letrinha de novo. Bor. Isso, B-O-R. Bor, bo. Faz o bo de novo. Borbolê, L-E, tá, T-A. A borboleta, olha como ela é linda, né? E agora, vamos para o número 5. Voo de flor em flor e faço mel com o néctar das flores. É um bichinho pequenininho e que a gente tem medo dele, mas ele é lindo. Mas a gente tem medo, porque se ele picar, dói bastante. Que bichinho que é que faz o mel? Isso, a abelha. Vamos escrever? A, B, lha, L-H-A, abelha. Olha ela fazendo a dancinha aqui, ó. Essa dancinha é legal, hein? Dá pra gente fazer nas adivinhas. Isso mesmo. E vamos pro número 6. Ando construindo túneis que ventilam a terra. Esse bichinho aqui, além de construir os túneis, eles fertilizam a terra e dão, com os túneis deles, as árvores, as plantas respiram muito melhor embaixo da terra. E toda a terra que tem esse bichinho aqui, ela é muito fértil. Vocês sabem que bichinho que é? Muito bem, a minhoca. Minhoca, a minhoca. Conseguiram responder tudo? Muito bem! E assim encerro a nossa aula de hoje. Continuem brincando, fazendo adivinhas aí na casa. E a nossa próxima aula vai ser de matemática. Um super beijo e até lá! Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje irei fazer uma aula um pouquinho diferente com vocês. Sabe por quê? Hoje eu irei rever alguns textos, alguns gêneros textuais que nós já vimos há algum tempo aí nas nossas aulas. E aí, vamos ver quem consegue se lembrar? Gêneros textuais. E aí, vocês se lembram quais foram os gêneros que nós vimos? Quem se lembra do primeiro? O primeiro foi regras de jogos e brincadeira. Isso mesmo. E o segundo? O segundo foram os poemas. Isso. E o último, que está bem recente aí, que nós estamos vendo? Verbete de curiosidade. Vamos lá? Então nós iremos iniciar aqui agora por regras de jogos e brincadeiras. E aí, vocês se lembram a estrutura desse gênero? O que ele tem que conter? Vamos ver? Vamos relembrar? Então vamos lá. O que aprendemos sobre esses 3 gêneros textuais? Então vamos ao nosso primeiro. Regras de jogos e brincadeiras. Qual que era a primeira coisa que eu colocava? Quem se lembra? Isso mesmo, eu colocava um título. E a segunda? Material necessário. Isso mesmo. Qual que era o terceiro item que eu colocava aí? O terceiro item? O número de participantes. E depois? Por último, como brincar. Exatamente, olha lá. Regras de jogos e brincadeiras. O título, o material necessário, número de participantes e como brincar. Crianças, só quero lembrar aqui que este tipo de gênero, ele é o quê? Um gênero instrucional. Por que que ele é instrucional? Porque ele ensina, né, as pessoas a como brincar. Ou seja, ela tem as regras da brincadeira. Por isso ele é um gênero instrucional. E eu vou deixar como dica para vocês, pedir para que vocês peguem este livro aqui de vocês, olha, e abram aí na página 47. Página 47, muitos textos, tantas palavras. O que que nós temos aqui? Nós temos uma brincadeira que vocês podem estar fazendo aí em casa neste momento. Sabe que brincadeira que é? É a amarelinha. Isso mesmo, olha, aqui nós temos o título dela, depois nós temos o quê?
o material necessário. Pode ser giz ou fita adesiva e pedra ou bolinha de papel. E sabe o que é o mais interessante? Que os participantes podem ser uma ou mais pessoas que estejam aí com vocês. E para descobrir as regras, como que eu faço? Eu vou ler aqui como brincar, certo? Então, crianças, este foi o nosso primeiro gênero que nós vimos aqui nas nossas aulas. Vamos para o segundo? Quem consegue se lembrar? Vamos ver? Muito bem, foram os poemas. E aí, como que se estrutura um poema? Quem se lembra? Vamos ver? O poema também tem o título, depois ele tem versos e estrofes. E eles podem ter rimas ou não. Olha lá, poema, então ele tem o título, versos e estrofes, podendo ter rimas ou não. E a principal finalidade dos poemas é aí nos divertir, eles mexem com os nossos sentimentos, com a sensibilidade, né? Para isso que servem os poemas, onde os poetas brincam com as palavras, certo? Mexendo com os nossos sentimentos. E aí, crianças, eu trouxe para vocês um poema também muito interessante neste livro, que está lá na página 111 do livro de vocês. Este poema, ele se chama O Predinho. Olha, e sabe o que é o mais interessante que eu observei neste poema? De quantas estrofes que ele é composto? Ele é composto de apenas uma estrofe. E sabe o que é legal deste poema? Que ele contém rimas. Olha, Miguel rima com Dedéu, Clara rima com Iara, Berenice com Eunice, Sozinha com Aninha e assim por diante. Então quero deixar para vocês aí essa dica também para vocês estarem lendo este poema aí no livro de vocês. Mas nós também vimos um tipo de poema diferente, certo? O poema visual. Qual que era a principal característica aí do poema visual? Quem se lembra? O poema visual ele também tem título, ele tem imagens e palavras. Exatamente, a principal característica do poema visual é o quê? A combinação de palavras com imagens. Ele pode ter rimas ou não. Aí eu vou deixar para vocês, olha, uma dica também que vocês podem estar lendo aí. Está na página 22 do livro Muitos Textos, Tantas Palavras. E aí nós temos um poema visual de Sérgio Caparelli. O nome dele é A Primavera Endoideceu. Então observem que nesse poema visual nós temos a combinação de palavras e imagem. E este poema, olha, ele tem rimas. Quando ele fala bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, certo? Então está a dica aí na página 22, tem 2 poemas visuais aí. E o último gênero é este que nós estamos vendo, acabamos de ver. O verbete de curiosidade. E aí, qual que é a estrutura do verbete de curiosidade? Conseguem se lembrar? O título, exatamente. O título costuma ser uma pergunta. Por que que é uma pergunta? Lembram-se? Ele começa ou ele se inicia com uma pergunta para quê? Para exatamente aguçar a curiosidade do leitor, para a pessoa ir atrás da resposta, certo? O que mais que ele contém? O corpo do texto, que é lá onde nós iremos encontrar a resposta para a pergunta. Depois ele pode ter imagens ou infográficos, certo? E por último, nós temos a fonte. O que é a fonte? É de onde ele foi, retirado. E aí, eu trouxe como dica, esse eu vou ler junto com vocês. O nosso último verbete diz assim: faz mal segurar o xixi? Está na página 60 do livro de vocês. Acompanhem comigo a leitura. Se você tiver que segurar um pouco até encontrar um banheiro, tudo bem. Mas não vale ficar esperando muito tempo. Quando temos vontade de fazer xixi, é sinal de que a bexiga já está cheia e de que é preciso esvaziá-la. Aí,
Prender xixi demais e com frequência pode fazer com que você force demais a musculatura da bexiga e isso pode causar até uma infecção. Foi retirado da revista Recreio. Olha, crianças, é sério, né? Então, nós não podemos segurar demais aí o xixi. E aí, respondeu a pergunta de vocês? Faz mal segurar o xixi? Sim, faz mal. Né? Então, o verbete aí, no corpo do verbete, nós descobrimos a resposta. Olha lá. A pergunta, o corpo do verbete, onde nós respondemos a pergunta, a imagem para ajudar e por último aqui nós temos a fonte de onde foi retirado. Crianças, eu quero encerrar essa aula com uma mensagem para vocês. Sabe o que eu gostaria de dizer? Que a leitura ela é uma viagem fantástica ao mundo do conhecimento. E não existe conhecimento sem leitura. Portanto, eu recomendo para vocês que leiam bastante. Olha, usem e abusem desse livro. Seja para buscar informações, para divertir. Vocês têm aí vários gêneros textuais para consultar. Então, eu encerro aqui a minha aula. Um abraço e até a próxima. Olá, crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Aqui é a professora Ana Paula, do Sistema Municipal de Ensino de Itapetininga, que está trabalhando com vocês o conteúdo de língua portuguesa no material SESI. Nessas últimas aulas, nós nem usamos o livro, mas utilizamos atividades referentes ao que nós fizemos no livro, não foi mesmo? Fábulas, notícias. E hoje quero contar para vocês, nós vamos estar finalizando essa unidade 2. Mas quero ressaltar algumas coisas sobre a notícia. E é isso que eu vamos apresentar e quero que prestem muita atenção. Mas antes de eu começar, quero perguntar para vocês. Vocês fizeram o corpo da notícia de vocês? Ficou legal? Vocês leram para os seus familiares? Pediram ajuda? Foi fácil fazer sozinho ou pediram ajuda? Ai, mais uma coisa que eu não vou conseguir ver. Mas eu tenho certeza que a hora que vocês colocarem a manchete, o lead, o texto todo, o corpo da notícia deve ter ficado muito legal. Agora tá faltando vocês fazerem, sabe o quê? Isso mesmo, uma ilustração. Vai ficar muito legal. Eu tenho certeza, já estou até imaginando. Pena que eu não vou poder ver. Quem sabe vocês vão fotografando e vão mandando. E pode chegar até mim. Vou ficar muito feliz. Mas mande para os professores, eles vão adorar. Combinado? Então tá bom. Também falei para vocês que nós estamos terminando essa unidade 2 sobre notícias. Percebemos que a notícia serve para nos informar, para nos deixar sempre a par de acontecimentos, não é mesmo? Então agora eu quero que vocês observem comigo 3 manchetes que eu trouxe aqui. Vamos lá? Primeira manchete. Projeto de lei quer proibir alunos de cantar "Atirei o pau no gato". Essa é a primeira manchete com essa imagem. Segunda manchete. Elefante salva filhote de leoa. Segunda manchete. Observaram? Terceira manchete. Aluno acusa professora de expulsá-lo por causa de chulé. E aí? Vocês perceberam essas 3? O que acharam dessas manchetes? Interessantes? Legais? Estranhas? Divertidas? Elas são um pouco de tudo, né? Mas e se eu disser a vocês que uma dessas manchetes não é verdadeira? Isso mesmo. Uma delas não tem uma verdadeira mensagem. Não é uma notícia verdadeira. Não é uma manchete verdadeira. Vocês podem me ajudar a descobrir qual dessas 3 notícias é falsa? Aqui estão apenas as imagens. Será que é o projeto de lei? De um elefante carregando um filhote de leoa? Ou do chulé? O que vocês acham?
Vou dar um tempo para vocês pensarem. Já pensaram? Responderam? E o que vocês responderam? Será que vocês acertaram? Vamos fazer a correção? Vamos olhar comigo qual das manchetes não é verdadeira? Vamos lá. Você respondeu que é do elefante? Foi essa ou nem imaginou? Pois eu digo para vocês, essa manchete é falsa. E vocês sabiam que nas notícias, quando nós temos uma mensagem, uma notícia que é falsa, ela é chamada de fake news. E nos últimos tempos nós estamos vendo muito isso, porque as notícias, no decorrer, ela passa muito rápido, diferente de antigamente, que as notícias demoravam para chegar para outra pessoa. Agora é questão fração de segundos. Então, as fake news também são grandes, acontecendo muito nos últimos tempos. As notícias que eu trouxe aqui, elas não prejudicam ninguém, mas tem notícias que são muito prejudiciais às pessoas e também aos animais. Vou ler essa fake news, porque isso aqui não é verdade, foi apenas uma montagem. Elefanta salva filhote de leoa. Foi considerada a melhor foto do século. Uma leoa e seu filhote estavam em enorme dificuldade por causa do calor, até que um elefante percebeu que o filhote morreria e o levou em sua tromba até uma poça d'água, caminhando ao lado da mãe. E nós o chamamos de animais selvagens. Dá para imaginar que isso é mentira? Pois é verdade. Isso é uma fake news. Não aconteceu. Tudo aqui foi montagem de imagens e a criação de um texto, certo? Então, as que eu trouxe não causam nenhum problema, mas nós já vimos notícias que causam muitos problemas, até morte. Então, nós temos que pesquisar, ver com muito cuidado o que nós estamos lendo, o que nós estamos transmitindo ao outro, porque a fake news, a mentira nunca foi boa, não é verdade? Mentira não é legal, não foi e nunca será. Combinado? Deu para entender o que é fake news? Notícias falsas. E é o que eu trouxe para vocês um Você Sabia. Porque se nós temos como, Pro, que eu vou descobrir se aquela notícia é falsa, se ela é verdadeira, vou dar aqui para vocês algumas dicas. Você sabia que uma notícia verdadeira demora 6 vezes mais tempo para atingir 1.500 usuários do que uma falsa? Entenda mais sobre o cenário das fake news e o papel da educação no combate à desinformação. Estão vendo? Uma notícia que é fake news, que é mentira, porque ela é sensacionalista, ela chama atenção. Então você vai lá, ou pelo celular, ou por alguma coisa, e manda e não pesquisa. Ela vai ser transmitida muito mais rápido do que uma notícia verdadeira, porque a notícia verdadeira está transmitindo a verdade. E aquela que é fake news são coisas que chamam a atenção, que você fala, então eu vou ter que mandar. Então prestem atenção. Outra coisa, fato ou fake. Como eu tenho que fazer? Tenho que pesquisar, como eu já disse para vocês, porque as mensagens, as notícias falsas, elas se tornam virais, igual um vírus, passa rapidamente, certo? Vou trazer mais algumas dicas para vocês descobrirem se as notícias que vocês estão vendo são fakes ou fato. Não leia apenas o título. Desconfie de textos alarmistas, aqueles que chamam a atenção. Informações vagas são mau sinal, quer dizer, um pouquinho, não tem detalhes. Com cautela, tem que prestar atenção em tudo isso. Confira a data da publicação, porque muitas vezes utilizam notícias já bem antigas para dizer que são atuais. Então, confiram sempre a data. Cuidado com vídeos, fotos e áudios. Isso é um perigo, porque nós temos que fazer tudo isso, conferir. Porque se nós mandamos uma fake news, nós também fazemos parte dessa mentira, não é verdade? Então, sempre conferir. Confira a publicação em um veículo profissional de imprensa. Como assim? Bom, nós conhecemos vários meios de comunicação, de imprensa, que já são conhecidos
Então eu tenho que pesquisar. E também tem agora até sites para eu descobrir, mandar aquela notícia para ver se aquela notícia é verdadeira ou falsa, se ela é fake ou fato. Então, antes de eu sair fazendo notícias, noticiando alguma coisa às outras pessoas, eu tenho que ver se essa notícia ela é verdadeira ou ela é falsa, se ela é fake ou ela é fato, certo? Isso é muito importante. Estamos vivendo numa época que as notícias estão correndo e muitas notícias falsas estão aparecendo, tá bom? Isso também faz parte da notícia da nossa atividade. Então, por hoje é só. Espero encontrar você na próxima aula. Combinado? Até a próxima e fiquem com Deus. Oiê, bom dia pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Na nossa última aula de língua portuguesa nós havíamos batido um combinado. Metade da tabela a Pro tinha feito com vocês e a outra metade vocês deveriam fazer sozinhos. Então, eu fiz as informações lá que perguntava a tabela sobre os textos Pipoca e 4 números e deixei com vocês a tarefa de preencher as colunas referentes ao texto Como Comecei a Escrever e Na Traseira do Caminhão. Eu também fiz o preenchimento dessas duas colunas e quero partilhar com vocês agora, ver se as nossas tabelas ficaram mais ou menos parecidas, tá bom? Então, vamos dar uma olhadinha aqui com a Pro. Então tá aqui, agora a segunda coluna é Na Traseira do Caminhão e a terceira é Como Comecei a Escrever, mas aí no livro de vocês está na sequência, né? Então, olhem lá com a Pro. Apresenta um fato real? A Pro respondeu a mesma coisa nas duas colunas. Sim, principalmente por se tratar de uma figura pública, de pessoas conhecidas por nós. Próxima pergunta. Qual é o tema da experiência relatada? No texto Na Traseira do Caminhão foi uma aventura no bairro em que ele morava. E no texto do Carlos Drummond de Andrade foi como começou o gosto, como teve início o gosto dele pela leitura e pela escrita. Próxima linha. Quem conta a história? Essa é fácil demais, né, pessoal? No primeiro texto foi Drauzio Varela, lá Na Traseira do Caminhão, e no Como Comecei a Escrever foi Carlos Drummond de Andrade. Lembrando que na hora de registrar aí o Drummond tem 2 M's, certo? Próxima pergunta. Como o autor organiza os fatos do texto? Mesma coisa que a Pro respondeu nos 2 primeiros relatos, eu respondi aqui também, que foi fazendo uso de marcadores temporais. Como essa é uma característica dessa tipologia, é a semelhança em todos os relatos. Em que pessoa do verbo o relato é escrito? Mesma coisa, ambos foram escritos na primeira pessoa do singular. Quais recursos são utilizados para marcar o tempo? Nos 2 textos foram usados os mesmos advérbios, que é quando e então. E por fim, quais recursos são utilizados para marcar o lugar onde aconteceram os fatos? Então aqui Na Traseira do Caminhão ele usou Henrique Dias, que era o nome da rua em que ele morava, na virada da esquina, estava parado no portão, fábrica na frente, tem muitos exemplos lá que nos localizam onde cada coisa acontece. E no Como Comecei a Escrever, ele usou lá interior do Brasil, publicadas no Rio de Janeiro, na mesa do café sentado e outros exemplos. Tranquilo, pessoal? Nossas tabelas ficaram parecidas? Obviamente que elas não precisam ser idênticas, mas ali parecidas no mesmo contexto. Se ficou contextualizado, tá ótimo. Então agora nós podemos seguir para o conteúdo da aula de hoje. Registrem a data para Pro na página 53, pertinho do exercício 6, ali onde está escrito a hora da ortografia. Isso mesmo, nós iremos trabalhar a ortografia mais uma vez. A Pro já vai realizar a leitura para vocês que diz assim, ó. Quantas vezes nos deparamos com palavras com sons semelhantes, mas que as representamos com letras diferentes? É o caso das palavras com ICE com C e ICE com SS. Existem algumas possibilidades que nos auxiliam a resolver esse problema. Então, vamos a um novo desafio. A letra A é muito simples, está pedindo somente a leitura das palavras ali no quadro. E mais uma vez, eu peço que vocês não me abandonem sozinha aqui, façam a leitura junto com a Pro, tá bom? Vai contando com o dedinho para não se perder, assim a gente melhora a fluência na leitura. Então, vamos lá. As palavras são partisse, gulodice, saísse, divertisse, tolice, caísse, peraltice, dirigisse, vigarice, ferisse, sorrisse, fingisse, ligeirice, dormisse, crendice, meninice, burrice, latisse, maluquice e agisse.
A nossa leitura só nos fez confirmar que apesar das escritas serem diferentes, o som é exatamente a mesma coisa. Tranquilo até aí, pessoal? Agora vamos lá para a página 54. Olha a letra B, que simples que é de fazer. Diz: agora organize as palavras do quadro em 2 grupos. Eu também organizei, deem uma olhadinha aqui com a Pro. A primeira coluna vocês devem escrever as palavras terminadas com ICE com SS. E na segunda coluna as palavras terminadas com ICE com a letra C. Então a minha tabela ficou assim, ó: partisse, saísse, divertisse, caísse, dirigisse, ferisse, sorrisse, fingisse, dormisse, latisse e agisse. Prestem atenção que eu já vou dar uma dica para vocês que ajudará a responder a próxima questão. Todas essas palavras terminadas com ICE, com SS, elas representam alguma ação. Lembram-se lá quando a Pro ensinou para vocês sobre os verbos de ação? Ó, deem uma olhada aqui, ó. Partisse vem do verbo partir. Saísse, do verbo sair. Divertisse, de divertir. Caísse, de cair. Dirigisse, de dirigir e assim por diante. Então, nós podemos concluir que quando as palavras são terminadas com SS lá no final ICE, elas são verbos, elas estão representando verbos de ação. Então, isso pra gente já está resolvido. Agora vamos dar uma olhadinha na outra coluna com o final CE. Ficou lá: gulodice, tolice, peraltice, vigarice, ligeirice, crendice, meninice, burrice, maluquice. Já essas não são verbos. São o que, pessoal? Pensem aí e vocês deverão registrar aqui na letra C, que está dizendo assim: discuta com os seus colegas, no caso você já conversou aqui com a Pro, né? Porque eu estou escutando vocês falarem também. Discuta com seus colegas por que motivo as palavras da primeira coluna são escritas com ICE, com SS e da segunda com ICE, com C. Registre as conclusões da turma. Então eu já fiz metade, já concluí, já mostrei para vocês que quando é escrito com SS é porque são verbos de ação. E com ICE, com C, o que vocês acham? Registre a opinião de vocês aqui, combinado? Letra D. Amplie o quadro com mais 3 palavras para cada coluna, em cada coluna. Então, vocês devem escrever mais 3 palavras em cada coluna. Reparem que tem espaço. Então, se você quiser dar mais exemplos ali na pesquisa que você vai fazer nos seus livros didáticos, na internet, em revistas, jornais, tranquilo também. E a letra E diz assim: agora teste seus conhecimentos completando as frases. A Pro já vai ler a frase completa, tá? A velhice chega para todos os homens e mulheres. No caso, velhice não é verbo, né? Não vem de um verbo, velho não é verbo. Então, vai finalizar como? Próximo pontinho. Aquela brincadeira estava uma chatice. Chatice vem da palavra chato, também não é verbo. Vão pegando essas dicas aí. Próximo. Antes que ela vestisse a blusa, o vendedor perguntou ao cliente se o tamanho estava correto. Vestisse vem do verbo vestir. Essa aqui não precisa nem pensar. Próximo. Se o zelador abrisse o portão, os visitantes poderiam colocar o carro na garagem do prédio. Abrisse vem de abrir. Essa, tranquilo. E que mais lá? A meiguice daquela menina deixou todos encantados. Meiguice vem de meiga, não é verbo também. E por fim, a menina estava muito resfriada e com tosse. Fez uma doidice, tomou o sorvete. Doidice também não vem de um verbo. Então essa é tranquila de vocês responderem, certo? Agora, além de completar a tabela, esses exercícios, a Pro quer deixar mais uma tarefa para vocês, que é aqui a número 7, que diz assim: antes de fazer a leitura do próximo texto, pela minha filha eu faço tudo, registre. Letra A. Sobre qual assunto você acha que esse relato tratará? Bom, aqui nada mais é do que a antecipação que vocês já estão craques em fazer. Então, o título do texto é Pela minha filha eu faço tudo. Sobre o que será que fala? Né? Fica muito claro pra gente que provavelmente é uma mãe que está contando algum relato de alguma experiência que ela viveu envolvendo a filha dela, seja esse relato positivo ou negativo. Então, escrevam a opinião de vocês aí para a Pro com uma letra bem caprichada e depois da leitura vocês irão confirmar. Feito o registro da antecipação, vocês deverão fazer a leitura do texto, que está aqui nas páginas 56 e 57. Vocês irão ler e depois voltam lá para confirmar se a antecipação de vocês estava correta ou não. Feito, pessoal? Então, nós encerramos mais uma aula por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e um beijo!
Este programa foi produzido pelos educadores da Rede Municipal de Ensino de Itapetininga, com o propósito de implantar estratégias de tecnologia educacional que permitam uma rotina de aprendizagem às nossas crianças neste período de pandemia.